Bom, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu prometi para vocês que seria um pouco mais curta, a gente vai tratar do divórcio judicial. Para tratar do divórcio judicial, primeiro eu preciso fazer uma errata do vídeo passado, por quê? Porque eu falei divórcio consensual judicial. É, vamos fazer um pacto semântico por uma questão de nomenclatura também. Quando se tratar de divórcio em que existe a mútua vontade das partes, e o pedido é formulado de forma conjunta para o juiz, esse divórcio a gente vai chamar ele de amigável, consensual ou por mútuo consentimento, tá? Então, o nosso uso da expressão judicial, a gente vai trabalhar somente quando a ação for contenciosa, ou seja, quando existe um ato contencioso de um cônjuge, entre aspas, contra o outro, tá? Então, quando for divórcio judicial, a gente está trabalhando acerca do divórcio contencioso. Quando for divórcio por mútuo consentimento, a gente está trabalhando aquele divórcio que ambas as partes se manifestaram ali o acordo, né? Então, ambas as partes concordaram com o divórcio. Vale ressaltar que até ser admitido essa possibilidade do divórcio ser feito através da via extrajudicial, a dissolução do nosso casamento só era feito e dependia exclusivamente da chancela do nosso poder judiciário. Tá? Então, até ser instrumentalizado o divórcio extrajudicial, a dissolução através do divórcio só era realizada através da chancela judicial. Então, lembre-se que o nosso divórcio por mútuo consentimento, quando for judicial, quando for levado a juízo, esse divórcio ele terá que ser feito a homologação. Tá? Então, envolvendo menores, incapazes ou pela faculdade dos cônjuges, mas eles manifestarem um acordo ali e for distribuído através de um acordo essa ação, consensualmente, vai precisar da homologação do Poder Judiciário. Então, existe a previsão da homologação, a gente vai trabalhar de maneira específica o divórcio extrajudicial, o divórcio contencioso, né, o divórcio judicial na próxima aula, mas a gente tem que se atentar a isso. Tá? Então, quando se fala em divórcio judicial, a gente está se fazendo referência à ação proposta por um cônjuge contra o outro. Imaginemos que a gente propôs a ação contenciosa, né? A gente propôs a ação do divórcio. Vem o cônjuge e manifesta o consentimento com o divórcio, com a partilha, etc. A gente vai converter essa ação, que é o nosso divórcio litigioso, em consensual. Existe essa conversão do ato, tá? Mas não vai subtrair a demanda no âmbito judicial, ou seja, a demanda prossegue no âmbito judicial, mesmo que de forma amigável, será necessária a homologação do Poder Judiciário. Tá? Então, feito a proposta ação do divórcio judicial, mas no meio do divórcio o réu concorda com esse acordo, com essa manifestação, a gente vai ter ali a transformação desse divórcio que era litigioso em divórcio consensual, tranquilo? Precisando de homologação do juiz. Uma questão, a sentença, os efeitos da sentença que dissolve o casamento, né, que através do divórcio, tem eficácia desconstitutiva, ou melhor, constitutiva negativa. Então, os efeitos dessa sentença judicial possuem eficácia constitutiva negativa. Tá? Com o trânsito julgado do divórcio, os cônjuges vão adquirir a condição de divorciados. Então, eles passam a adotar o estado civil de divorciados. A gente vai trabalhar um ponto interessante que foi alterado aqui com a nossa Lei 13.146, que a gente tem trabalhado bastante sobre ela, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Acerca da nossa legitimidade extraordinária. Por quê? Via de regra, a nossa ação de divórcio ela é personalíssima, ou seja, ela somente será processada com um dos cônjuges no processo via de regra. Ninguém mais fora deles pode propor essa ação, tem capacidade para compreender esse ato da separação. Tá? Então as partes precisam ser capazes e a partir do implemento da maioridade, a capacidade é presumida conforme o artigo 5º do Código Civil. Tá? Então o nosso casamento emancipa o cônjuge menor de idade na regra do parágrafo único e inciso 2º ali também do artigo 5º do Código Civil, não se podendo mais falar em representatividade dos ascendentes. Tenho 17 anos, casei, eu sou responsável, eu sou emancipado, não posso mais falar em representatividade dos ascendentes. Se eu for divorciar ali, casei com 16, estou me divorciando com 17, eu proponho essa ação, eu não posso ali ser assistido
por um representante meu, tá? Um ponto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como eu falei para vocês, a nossa Lei 13.146 de 2015, resgatou a cidadania de quem não tem a plena capacidade de autogerir a sua vida pessoal e bens. Tá? Então, a incapacidade necessita ser reconhecida judicialmente por um processo de curatela. A gente tinha uma regra ali, né, das pessoas com a incapacidade, elas eram vistas como uma incapacidade absoluta, passou-se para a incapacidade relativa, e é só através de um processo de curatela que será reconhecido essa não capacidade da pessoa ali de gerir a sua vida patrimonial e sua vida existencial, tá? Então, no processo de curatela será nomeado um curador e a este curador, vai caber a representação do curatelado para todos os atos da vida civil, conforme o artigo 71 do Código de Processo Civil, beleza? No entanto, se atente a isso, para propor ação referente ao vínculo do casamento, né, ao vínculo de casamento, ou para defender o cônjuge sem a plena capacidade, é concedida a legitimidade representativa não só do curador, mas também aos ascendentes e aos irmãos. Regra do artigo 1576, parágrafo único do Código Civil e 1582, parágrafo único também da Codificação Material. Então, aqui a gente tem uma legitimidade extraordinária, porque além do curador, né, da pessoa que foi nomeada ali para exercer o munus, né, de curador, é também concedida a legitimidade representativa aos ascendentes e aos irmãos, tá? Aqui nessa questão do vínculo de casamento, tá? Não confundam as coisas. Então, em face dessa expressa referência legal, dispensável a prévia decretação da curatela para o parente representar o cônjuge incapaz. Então, é dispensável essa referência legal da prévia decretação da curatela para o parente representar o cônjuge incapaz. A razão do nosso legislador legitimar para as ações matrimoniais outras pessoas para representarem essas pessoas que não possuem, não gozam de capacidade plena, é o qual vai se justificar por quê? Se justifica porque os cônjuges têm preferência no exercício da curatela. Isso daqui é a regra do artigo 1775 do Código Civil. Então, o cônjuge, ele exerce uma regra de preferência quando envolve curatela, tá? Então, essa exceção dessa legitimidade extraordinária dos ascendentes ou irmãos tá ali para tentar preservar, para dar uma segurança jurídica, tá? Então, assim, se um é curador do outro, é inquestionável o nosso conflito de interesses em demanda referente ao casamento. Então, imagina, a gente está discutindo questão patrimonial e a pessoa é curador do outro. Vamos supor, eu sou curador da minha esposa é minha curadora. Como que a gente vai discutir questões patrimoniais, sendo que ela vai expressar uma anuência, vai expressar algo nesse sentido por mim? Então, é algo não lógico, é algo meio viciado, né? Então, a gente tem essa legitimidade extraordinária, então logo, para chancelar esse fim do enlace conjugal, faz-se necessário assegurar a outrem a legitimidade, a legitimação extraordinária para vir a juízo em nome do incapaz. Então, suponhamos que eu seja incapaz, a minha esposa vai propor essa demanda e a gente vai dar uma legitimidade extraordinária para os descendentes ou para os meus irmãos, aliás, para o meu irmão, no caso, aqui dando eu como exemplo, para me representar nesse caso, tá? Desculpa. Então, ninguém duvida que o nosso curador nomeado de forma regular possa representar o interditando. Mas se o curador for o cônjuge, né, se o curador for o cônjuge, esse não pode assisti-lo nessa demanda, tá? Por quê? Porque assim é impositivo reconhecer aos parentes a condição de substitutos processuais com legitimidade para a ação, embora não sejam eles os curadores constituídos. Então, por mais que a gente tenha uma curatela definida ali pelo juiz um processo de uma ação específica para o cônjuge, nesse caso de divórcio, a gente vai chamar legitimados extraordinários para representar esse cônjuge que é incapaz, tranquilo? Um ponto que é interessante é que o Ministério Público igualmente tem a possibilidade de se desempenhar tal munus. Então o Ministério Público pode desempenhar esse munus sim, tá? Pode representar através dessa legitimação extraordinária. Ainda que não tenha sido lembrado pelo legislador civil. O nosso código não faz menção ao Ministério Público nesse ponto, mas essa sua legitimidade ela é assegurada na lei processual, no artigo 178, inciso 1º e inciso 2º do Código de Processo Civil e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então o Ministério Público possui sim essa legitimidade extraordinária também, apesar do nosso legislador não mencionar isso no ponto em específico. Tranquilo?
Um outro ponto, caso um dos cônjuges, um cônjuge, aliás, seja curador do outro, é desnecessário o pedido de substituição para que os parentes possam vir a juízo. Então, não precisa o cônjuge se manifestar nesse sentido. A legitimidade, nesse caso, é legal, então não cabe a nomeação de um novo curador. Basta, portanto, a prova da limitação da ordem psíquica para justificar a presença de terceiro em juízo representando incapaz. Então a gente não vai afastar a curatela que foi deferida no processo. A gente só vai chamar uma outra pessoa para representar esse incapaz. Portanto, é dispensável os legitimados extraordinários requererem a curatela provisória. É algo específico, é algo que a lei dispõe, então não precisa de um processo de curatela para que esses legitimados de maneira extraordinária possam representar o incapaz nesse modelo, tá? Uma questão interessante é que a nossa legitimidade excepcional para a representação do cônjuge incapaz nas ações litigiosas é de ser reconhecida também na ação consensual de dissolução do casamento, tá? Então, se tiver a dissolução consensual desse casamento, também, por óbvio, será feita essa legitimidade excepcional para a representação desse cônjuge incapaz, tá? Por quê? Porque, afinal, não se existe qualquer restrição legal, sendo descabida a interpretação, no caso, restritiva. Tá? Então, incabível a interpretação restritiva nesse caso, beleza? Então, a gente tem isso, a nossa própria lei, ela faculta essa questão, tá? Então, a gente tem esse ponto de maneira interessante. Outra coisa, é despropositado impedir a nossa dissolução consensual do casamento para alguém que foi ali casado com incapaz. Então, é totalmente inviável essa imposição de manutenção da dissolução do casamento para impor o uso da demanda litigiosa. Então, é injustificável condenar alguém a ficar casado por essa pessoa, por esse outro cônjuge, ser incapaz. Então, a própria lei faculta tal possibilidade na regra do 1572, parágrafo 2º. Então, ainda que penalize a postura do cônjuge que tentava a ação de reparação, a gente permite a dissolução sem maiores dificuldades, tá? Por quê? Porque é despropositado impedir a dissolução consensual, no caso ali do casamento, para impor o uso de uma demanda litigiosa. Então, sim, pode ser feita a demanda extrajudicial, aliás, a demanda de uma maneira consensual, mas também terá que ser feita a questão de chamar a legitimidade extraordinária, tranquilo? Então, pode ser feita a demanda extrajudicial, aliás, a demanda consensual, por mútuo consentimento, mas será feito através também de legitimidade extraordinária, tranquilo? De qualquer modo, sendo um dos cônjuges incapaz, o divórcio não pode ser buscado pela via extrajudicial. Por quê? Sendo incapaz, somente via judicial. Isso tem que estar bem claro para vocês. Estão sendo feito pela via judicial, o juiz também não pode dispensar a audiência. Tá? Então, é feita a demanda pela via judicial. Se tiver mútuo consentimento ou não, será feita a legitimidade extraordinária, será chamado o ascendente, ou, aliás, os descendentes ou os irmãos para representar esse incapaz. Se o curador for o cônjuge, que tem preferência para exercer esse munus, mas então essa demanda de forma alguma será feita de maneira extrajudicial, tranquilo? E o juiz não pode dispensar a audiência. Galera, então a gente finaliza a nossa aula de hoje. Na aula que vem a gente vai trabalhar a ação de divórcio, a gente vai esmiuçar de forma específica a ação de divórcio, o divórcio consensual, o divórcio judicial, e a gente vai entender também a partilha de bens ali, os aspectos práticos dela. Então, muito obrigado pela aula de hoje. Eu falei que ia ser uma aula um pouquinho mais curta. Então, bom final de semana para vocês. Bom feriado. Terça-feira a gente não terá aula, né? A gente não terá aula. Eu vou disponibilizar a atividade para vocês esse final de semana. E aí, vocês terão um prazo aí para me responder até. A gente vai combinar isso no grupo. Mas vou dar mais ou menos uma semaninha para vocês responderem, tá? E a gente está caminhando para o nosso final de bimestre, né? Então, a gente está avançado no nosso tema. A minha intenção, nesse primeiro momento, era caminhar até a parte antes do divórcio. A gente já está no divórcio, então a gente está avançado. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Bom feriado aí. Óbvio, da maneira que dê para aproveitar, fiquem em casa, lavem bem as mãos, evitem aí aglomerações e se cuidem, tá? Até semana que vem. Obrigado.